Olá, nesse vídeo será apresentadas informações obtidas pelo sistema IRROMESH, sistema de monitoramento de água no solo. Nós veremos esses dados através de um dashboard. Então vamos fazer o login no site www.sensmitweb.com. Login e senha. Pronto. Então esse é o dashboard aí do IRROMESH. Ao nosso lado esquerdo temos as boas-vindas do sistema. Temos a opção de configuração de conta e minhas assinaturas, que eu não vou mencionar nesse vídeo por enquanto. Um pouco mais abaixo eu tenho aqui o nome da minha rede, IRROMESH GeoAgri, e logo abaixo eu tenho os sistemas instalados. Então eu possuo 2 relays e um EndNode atualmente em funcionamento. Esse End1 não está em funcionamento, não foi instalado. Logo abaixo eu tenho a opção de Share With, ou seja, eu consigo dar acesso a outros usuários para que eles acompanhem aí o desenvolvimento e a coleta de dados. Na parte superior eu tenho 4 abas, sendo a primeira mapa, onde eu consigo visualizar o local de instalação da minha rede. Isso aqui depende do local do que foi instalado, eu tenho ou não aí as imagens de fundo. Esse ponto mais à direita da imagem representa a base, onde os dados são enviados e transmitidos ao site. Então eu tenho a base na parte inferior, do lado esquerdo eu tenho o Relay 1, na parte de cima o Relay 2 e ao final o End 2. Isso foi projetado de maneira que respeitasse com uma margem de segurança as distâncias aí de comunicação do link de rádio desses relays e end. Então aqui é a área do pivô, a imagem de fundo está desatualizada, mas esse é 1/4 do pivô onde está instalado o sistema IRROMESH. Então eu tenho a base, o Relay 1 a 180 metros, o Relay 2 também a 180 metros e o End 2 a 290 metros, aí, formando uma rede mesh. Na abinha SenseMit, eu vou verificar qual é o status aí da minha rede. Então eu observo que eu tenho uma descrição, onde eu posso informar o nome que eu desejo para os relays e para os endnodes. E eu tenho um estado, onde diz que está bom, ruim ou precisa de atenção o sistema. Nós temos aqui uma sincronização de dados realizada há 1 minuto atrás, para todos os itens da rede. Então, tanto para a base, quanto para o Cellular Gateway, que é o link de rádio, tanto quanto para os relays. Então, ele vai enviando essas informações aí de modo frequente. Ao meu lado direito, eu tenho a opção de editar os detalhes dessa rede, ou seja, a nomenclatura dos itens. Então, eu posso colocar a descrição deles, a latitude e longitude que foram instalados no sistema. E eu posso dar apelidos aos sensores de umidade. Então, os 3 sensores de umidades estão em profundidade de 10, 20 e 30 centímetros, respectivamente. E os sensores de temperatura. A temperatura do solo está a 20 centímetros e a temperatura do ambiente também ele coleta essa informação. Nesse símbolo aqui de um sininho, representa os alertas que o sistema vai me fornecer. Eu posso criar alertas para tensões específicas. Então, como acontece isso? O solo vai perdendo água e o sensor vai informando ali uma tensão em centibar. A partir do momento que eu defino aqui um alerta, uma condição de alerta, ele me envia aí um e-mail. Tá? Então, eu tenho o sensor 1, MO1, que é o sensor que está mais superficialmente, a 10 centímetros. Então, quando o sensor 1 tiver um valor igual a 30 centibar, ele vai ativar um alerta. E vou salvar isso aqui. Certo? Essa outra opção aqui, eu consigo ver o diagnóstico de sensor a sensor e de relay a relay. Então, nós temos nesse item, ao lado esquerdo, eu seleciono qual dos relays ou qual do endnode eu quero ver a informação. Na parte superior eu tenho uma aba de umidade,
onde eu consigo definir aqui os dados em termos de horas, quantas horas, últimas 24 horas, últimas 12 horas, e a resolução da escala, que vai até 700 centibar. Nesse caso, vou deixar 50. Do lado esquerdo no gráfico, eu tenho aqui o wet a 0, quer dizer que o solo está totalmente úmido, o sensor está totalmente molhado, e conforme essas linhas dos sensores, pelas cores aqui 10, 20 e 30 centímetros, vão subindo, quer dizer que o solo está secando naquelas camadas e a tensão vai aumentando, ou seja, o solo vai perdendo água. Então, no alerta que eu defini, quando o sensor 1, que é o verde, chegar numa tensão lá igual a 30, ele vai me dar um alerta, então eu tenho que ativar a irrigação. Tá? Essa tensão que deve se ativar ou não a irrigação varia de cultura para cultura, tipo de solo e o manejo que está sendo utilizado ali na área. Tá? Isso aqui tem que ser verificado de acordo com a experiência prática ou através da literatura para cada cultura. Tá? Então vamos verificar aqui do end 2, certo? Então esses gráficos aqui são os dados que serão sempre informados para nós. Eu consigo também ter a opção de temperatura. Vamos pegar aqui nos últimos 7 dias. Então olha o que acontece. A temperatura ambiente, próximo ao meio-dia ela começa a aumentar, atingindo aí próximo a 40 graus. Tivemos um pico aqui, bem elevado aqui, né, por volta da 1 hora, né, no dia 27. E a temperatura interna do solo, que praticamente se manteve constante com baixa variação. E na abinha diagnóstico eu tenho aí o funcionamento, o estado da energia de cada relé. Então observem que próximo ao meio-dia o sistema se recarrega. Conforme vai passando as horas do dia, durante a noite, ele vai perdendo energia de forma constante, até que vem os raios solares e ele reativa o sistema aí, energizando novamente. Certo. Na parte superior, eu tenho aqui um analisador dessas informações. Sendo que aqui eu consigo extrair as médias de cada relé e endnode e para cada sensor de umidade. Então vamos analisar aqui a umidade dos sensores M01, que é o sensor mais raso, do relé 1. Tá? Eu consigo configurar aqui toda a unidade máxima do gráfico, consigo personalizar a extensão de datas, então aqui eu estou avaliando do dia 28 até o dia 31, até hoje, e eu estou enxergando os dados de média a cada 1 hora. Então eu posso ver isso a cada 15 minutos, 30, 3 horas ou uma média de 6 horas. Aí. Então a cada 6 horas gera um gráfico de média. Então nesse momento eu estou analisando o sensor mais raso do dia 28 ao dia 31. Isso aqui já é a média dos valores que foram coletados. Observem que no dia 29, por volta das 11 horas da manhã, foi ativado o pivô nesse 1/4, onde foi plantado cenoura. E a tensão caiu praticamente zero. Tá? Foi usada uma lâmina de irrigação de 7 milímetros ali, nesse 1/4 de pivô. Eu consigo também, ativando aqui também o relé 2, pegar a média desses dois sensores de umidade para cada relé. Então eu vou analisar aqui nossa rede completa, o relé 1, 2 e o endnode 2, para o sensor mais raso. Observem que na média, no mesmo dia, como houve uma irrigação, a tensão média caiu em torno de 5, 6. E conforme foi passando os dias 31, dia 30, essa tensão foi aumentando, indicando que o solo foi perdendo umidade aí na média. Observem que nesse momento a tensão caiu novamente. É bem provável que o pessoal tenha ativado o pivô novamente. Tá? Então dessa maneira nós fazemos a análise de água no solo através da tensão coletada nos sensores.
Posso ativar também os sensores de profundidade intermediária e os sensores de profundidade mais profundos. Para ficar mais interessante, eu vou mudar essa média aqui para cada 3 horas. Tá? Então, olha o que acontece. O sensor mais superficial, ele seca mais rapidamente, então a tensão aumenta, o pivô é ativado, a tensão cai. Observem que essa lâmina de 7 milímetros, ela não sensibilizou as camadas de 20 centímetros, que é o sensor MO2, e muito menos o sensor a 30 centímetros, MO3. Então, uma lâmina de 7 milímetros de irrigação não foi suficiente para afetar as camadas mais profundas. Então, isso deve ser levado em consideração o estágio que a cultura se encontra. No início de estágio aí para as culturas, no início do desenvolvimento, é interessante que você mantenha a água na camada mais superficial, porque as raízes não estão profundas ainda. Então aqui entra o manejo de irrigação com uma lâmina suficiente somente para sensibilizar o sensor mais superficial. E conforme o desenvolvimento da cultura, quando a raiz ganhar mais volume no solo, mais profundidade, é interessante que se aplique uma lâmina maior para que sensibilize os sensores mais profundos aí, de acordo com cada cultura. Então, em resumo, essas são as análises que podemos fazer com o dashboard do sistema Euromesh. Obrigado, um forte abraço.